Boa noite a todos. Você que nos visita, se sinta muito bem-vindo. Nós estamos em uma série de estudos em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro. Nós estamos em uma série de 7 sermões nesse único capítulo do Novo Testamento. Essa série sobre as 7 marcas da vida peregrina, onde a gente tem discutido sobre como é peregrinar por esse lado da existência. Hoje nós vamos falar sobre os peregrinos viverem a salvação que os profetas desejavam ver. Para isso a gente vai para 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. Você pode abrir na sua Bíblia, se você desejar ler a passagem junto comigo. Lerei em voz alta em breve e você vai poder ouvi-la se você por algum motivo não conseguir acesso ao texto. Enquanto você vai abrindo aí, permita-me uma palavra de introdução. No começo do século XIV, o poeta italiano Dante Alighieri escreveu talvez uma das obras mais importantes da literatura ocidental, um livro chamado de A Divina Comédia. O livro narra uma viagem imaginária do próprio Dante para 3 regiões espirituais. Primeiro, ele atravessa o inferno, depois ele atravessa o monte do purgatório, subindo esse monte, e então ele entra no paraíso. Mas Dante não faz essa jornada sozinho. No início da jornada, ele está perdido, bem confuso e sem direção de saber o que fazer, e então aparece um personagem chamado Virgílio. Aqui Virgílio é justamente o grande poeta romano da antiguidade. Dante coloca Virgílio como alguém que guiaria ele, porque Virgílio representa a razão, a sabedoria humana e a nobreza dos antigos. E então Virgílio, representando a sabedoria humana, guia Dante por essa jornada espiritual. Virgílio então conduz Dante por regiões terríveis. Ele acompanha Dante pelos círculos do inferno, mostra a gravidade do pecado, explica coisas que Dante não está entendendo e o protege quando Dante tem medo. Depois, Virgílio conduz Dante pela subida do purgatório, onde, de acordo com a teologia católico-romana, almas são purificadas e preparadas para contemplar a verdadeira glória do Senhor. Ou seja, Virgílio não aparece só como um personagem secundário aqui na Divina Comédia, aparece também como guia da história. É ele quem toma Dante pela mão e leva Dante a um local onde ele jamais chegaria sozinho. Mas Virgílio, como toda sabedoria humana, era limitado. Ele pôde conduzir Dante pelo fogo do inferno. Ele pôde conduzir Dante à subida do purgatório. No entanto, Virgílio para na fronteira da visão celestial. Dante escreve que Virgílio não pode entrar com ele no paraíso. Ele não pode possuir aquilo para o qual ele preparou Dante. Ele guia outro homem até uma beleza que ultrapassa a sua própria experiência. Ele mesmo não pode entrar lá. No finalzinho do livro do Purgatório, Virgílio diz a Dante o seguinte, e lembre que a Divina Comédia é toda escrita em poesia. Diz: o fogo temporal e o eterno, filho, tu viste, e já chegaste à parte onde eu por mim mais longe não discerno. Ele está dizendo para Dante que Dante pôde ver o fogo eterno do inferno, pôde ver o fogo temporário do purgatório, mas agora Dante estava diante de algo que ele próprio, simbolizando a razão humana, ele não podia discernir. Eu te trouxe até aqui, mas daqui em diante há uma luz que eu mesmo não posso contemplar. Virgílio tinha inteligência, tinha arte, tinha sabedoria, tinha respeitabilidade, tinha grandeza, tinha ciência, mas ele não possuía acesso à visão final daquilo que era celeste. Ele preparou Dante para algo que ele próprio não podia desfrutar. Mais adiante, ainda no livro do Purgatório, aparece o novo guia de Dante. É alguém chamado Beatriz. Beatriz vai ser a nova guia de Dante, é a figura que vai conduzir Dante por uma visão mais alta, a visão dos céus. E Dante, tomado pelo tremor, pelo medo daquele encontro, ele se volta instintivamente procurando Virgílio, como uma criança que procura uma mãe assustada. Ele quer falar com aquele que o guiou até ali, ele quer falar com a razão, mas ele percebe que Virgílio se foi. Então Dante lamenta, ele diz: mas já Virgílio em míngua nos pusera, de si Virgílio
Dulcíssimo Padre, Virgílio, a quem por salvação me dera. É esse momento, Virgílio desaparece, e o guia que guiou Dante pelo inferno e pelo purgatório se foi. Agora Virgílio deixou a míngua de si. Por quê? Porque Virgílio foi dado por salvação a Dante. Virgílio estava apegado, Dante estava apegado a Virgílio, mas Virgílio não está mais ali. Dante sente agora que está sem salvação, mesmo diante das portas do céu, mesmo diante da divina revelação dos céus, já tendo passado pelo fogo eterno do inferno, pelo fogo temporário do purgatório na sua história, Dante se sente sem salvação, porque aquele que o pegou pela mão até ali não podia acompanhá-lo mais adiante. Então Dante chora, não porque Virgílio falhou em alguma coisa, Virgílio cumpriu sua missão, ele levou Dante até onde ele podia. Seu papel era preparar outro para uma visão que ele mesmo não podia contemplar. Existe uma beleza em preparar um caminho para outros, mesmo quando a gente não pode experimentar esse caminho em sua plenitude, como treinadores de futebol que treinam jogadores, mesmo quando eles já não jogam mais tão bem, pais que anseiam para que os filhos sejam muitas vezes melhores do que eles próprios. É isso que Pedro diz sobre os profetas. Eles anunciaram uma salvação que ainda não conseguiam ver plenamente. Quando nós olhamos para todo o texto do Antigo Testamento, profetas guiavam o povo em direção a essa grande revelação da pessoa de Cristo, uma revelação que eles próprios não conseguiram contemplar em sua plenitude. Eles investigaram, procuraram saber qual tempo e em quais circunstâncias o Espírito de Cristo indicava essa vinda do Senhor, falaram dos sofrimentos da glória de Cristo, mas aquilo que foi revelado a nós não chegou diretamente a eles. Profetas foram, por assim dizer, guias colocados por Deus ao longo da história, foram nossos Virgílios, apontaram para uma graça que ultrapassava o seu próprio tempo, preparando o caminho para uma salvação que seria anunciada agora a nós, os peregrinos, por meio do Evangelho, no poder do Espírito Santo que é enviado dos céus. Pedro adiciona algo ainda mais assombroso quando ele descreve essa experiência dos profetas. Ele diz que aquilo que os profetas vislumbraram são coisas que até os anjos desejavam contemplar. Essa é a linguagem que é usada para falar da nossa salvação. Então, quando a gente abre a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 10 a 12, nós não estamos diante da revelação de uma doutrina comum. Nós estamos diante da revelação de uma salvação tão grande que profetas desejaram, que pregadores anunciaram, que crentes receberam e que os anjos se inclinaram para contemplar. Nossa meditação hoje vai ter justamente esses 4 pontos muito simples. Primeiro, a salvação foi desejada pelos profetas. Segundo, a salvação foi anunciada pelo Espírito. Terceiro, essa salvação foi entregue a nós, os peregrinos. E quarto, essa salvação é contemplada pelos anjos. Você vai poder resumir o sermão inteiro hoje em uma única frase. Você vai poder dizer que a minha salvação foi vislumbrada pelos profetas, testemunhada pelo Espírito, anunciada à igreja e desejada pelos anjos. Vamos ler isso no texto de 1 Pedro 1, 10 a 12. Diz assim a palavra de Deus: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejavam contemplar. Primeiro ponto, a salvação que nós possuímos hoje é uma salvação que foi vislumbrada pelos profetas. É uma coisa muito poderosa saber que uma vez que nós decidimos seguir essa revelação sobre a pessoa de Cristo, nós estamos seguindo uma revelação que foi profetizada,
previamente testemunhado que viria por homens por meio de séculos e séculos de literatura que registravam características, ações, circunstâncias que se concretizaram no testemunho que nós temos da pessoa de Cristo Jesus. Quando a gente lê o Antigo Testamento, é um texto um pouco mais difícil que os textos do Novo Testamento, onde a gente tem um texto mais antigo, cheio de cenários, às vezes distantes dos nossos, onde muita coisa era dita sobre algo que viria, onde os homens muitas vezes tateavam, aparentemente no escuro, falando sobre esse Messias, às vezes de uma forma que eles nem entendiam completamente, mas sempre dando cada vez mais indicações, cada vez mais a revelação de como seria esse ministério físico da pessoa de Cristo Jesus. Quando Cristo encarna, e então declara ser Deus, e então prova ser Deus por meio de muitos milagres, ele morre, e então ressurge dentre os mortos, para mais de 500 testemunhas, anda por dias e dias com várias dessas testemunhas que escreveram esse relato para nós e que pagaram com o próprio sangue esse relato. Esse testemunho surge a nós, cumprindo diversas profecias do Antigo Testamento sobre aquilo que aconteceria. O verso 10 diz que foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eu acho muito interessante que Pedro usa esses termos aqui, que os profetas, eles não apenas revelam aquilo que é oculto, O Antigo Testamento mostrava esse profetismo judaico como pessoas que revelavam o futuro e também aplicavam a lei a mistérios do coração do povo de Deus, mas eles indagaram e investigaram. É uma linguagem de quem está procurando entender alguma coisa. Eles queriam saber mais daquilo que era revelado. Eles sempre questionavam a Deus. A gente vê isso na literatura profética. Deus falava com os profetas, mas os profetas não só recebiam o que Deus falava, eles perguntavam mais: quando, Senhor? Mas como vai ser isso? Mas como é que esse evangelho vai se revelar? E a gente tem muito disso escrito no Antigo Testamento. Eram homens quebrantados diante de Deus, anunciando verdades que eles próprios eram incapazes de esgotar. Se os profetas investigavam essa salvação, nós mesmos não podemos tratá-la com superficialidade, porque o evangelho não é o assunto inicial da fé. A ideia de que Jesus morreu, foi para uma cruz, ressuscitou pelos nossos pecados, não é aquilo que a gente aprende no comecinho da fé, quando a gente é criança e os nossos pais nos levam para a primeira comunhão, quando a gente cresceu num lar católico, e a gente aprende ali os fundamentos, e aí a gente avança para coisas mais interessantes acerca da religião. Não. O evangelho, a ideia de que Jesus morreu e ressuscitou, não é o ABC da fé, mas é a completude, é todo o vocabulário daquilo que guia a nossa espiritualidade. O evangelho é o mistério no qual os profetas de todo o Antigo Testamento mergulhavam de novo e de novo, a fim de tirar do fundo desse oceano de revelação o ouro, o tesouro escondido que muitos ignoram. O texto continua dizendo que eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Aqueles irmãos que eram peregrinos pelo mundo, aqueles irmãos que receberam a revelação do evangelho, que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Esse é o contexto de 1 Pedro 1, vários irmãos que creram em Cristo e então estavam sendo perseguidos pelo Império Romano por causa da sua fé. Muitos deles achavam que não tinham mais nada, foram tirados de suas casas à força, fugiram às pressas, estavam com a roupa do corpo, com os bens que conseguiram juntar ali antes de fugir, sem campo, sem terra, sem talvez ter o que comer, talvez sem ter muito contato, já que naquele tempo ser um estrangeiro era considerado ser pior do que um criminoso. Há registros de pessoas que preferiam morrer assassinados pelo Estado, pegar pena capital em sua terra, do que serem exilados para uma terra estrangeira. Não estar na sua terra era uma coisa terrível naquele tempo. Esses homens eram peregrinos, eles foram expulsos de sua terra porque creram no Evangelho de Jesus. Esses homens ouvem que há uma graça destinada a eles. A ideia de graça é literalmente a ideia de um presente, é um favor que é dado imerecidamente. Esses irmãos imerecidos, esses irmãos que eram ignorados e eram peregrinos pelo mundo, agora podiam saber que havia uma graça destinada a eles, um presente da parte de Deus. Havia graça para a gente sem prestígio, havia graça para a gente esquecida,
Havia graça para gente que estava errante pelo mundo, pobres e perdidos, sozinhos. Essa graça era destinada a eles. Essa graça é destinada a vocês. Essa graça é sua. Essa graça é nossa. Eu lembro uma vez, eu estava assistindo uma pregação de um desses grandes líderes, religiosos da atualidade, e aí ele abriu a Bíblia dele em Isaías 53, o famoso texto que profetiza sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele leu Isaías 53, chegou diante da igreja dele e disse: irmãos, esse texto que vocês estão ouvindo agora é uma profecia sobre mim. Eu acho que todos os psicólogos lá devem ter dado um laudo imediato de um tipo de megalomania ou psicopatia ou coisa do tipo. Muitas pessoas leem o Antigo Testamento e acham que aquilo é diretamente sobre elas, messiânicos, líderes de seita que acreditam que são a reencarnação ou a segunda vinda da pessoa de Jesus. Mas, irmãos, a verdade é que cada um de nós, menores, pequenos, fracos que sejamos, podemos olhar para a Escritura, ler o Antigo Testamento, ver todas aquelas promessas maravilhosas e ter certeza que esses textos eram graça profetizada para nós. Deus está falando conosco por meio desses textos. É uma palavra viva, é uma palavra onde Deus continua falando e falando conosco. Deixando de lado toda essa megalomania, você pode abrir o Antigo Testamento e saber que os profetas profetizaram sobre você, porque você não é um acidente na história de Deus. Existe uma graça que Deus intentou derramar sobre a sua vida, que é justamente a graça da salvação, justamente quando somos peregrinos, quando nós estamos perdidos nesse mundo. Como canta aquele famoso hino antigo, Jesus das Cicatrizes, tem algumas versões dele em português. O hino canta: se o destino é calabouço, Ele está do nosso lado. Quando escórias do universo, também fostes exilado. Se não há qualquer descanso, do abismo à alvorada, ó Jesus das cicatrizes, Tu és a única morada. Qual é a nossa morada, irmãos? Se somos peregrinos nesse mundo, a nossa morada é a graça que nós recebemos de Deus. Existe graça para peregrinos como nós. Verso 11 diz: investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo. Havia esse aspecto de fome por entender quais eram as circunstâncias que esse evangelho se expressaria. Eles investigaram sobre o evangelho. Daniel 9, a gente tem um profeta preocupado em entender as profecias de Jeremias. Em Daniel 12 ele pergunta para Deus: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Os profetas estavam ansiosos para ver a revelação desse evangelho. Em Abacuque 2, o profeta ouve a Deus, e Deus diz: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Irmãos, hoje nós somos peregrinos e podemos ter a mesma esperança desses profetas do Antigo Testamento, a esperança de que a promessa que nos foi feita, de que Cristo voltará para buscar a sua igreja, de que há uma vida para além da morte, de que esta existência não é tudo o que existe. Essa promessa que nos foi feita é uma promessa que será cumprida, assim como a promessa da vinda de Cristo foi. É uma fé que nós podemos alimentar em nossos corações, irmãos, cientes que ao evocar o testemunho profético do Antigo Testamento, nós somos convidados por Deus a nos enxergarmos nessas páginas de peregrinação do Antigo Testamento, encontrar ali consolo e encorajamento. Os profetas foram homens vendo picos de montanhas à distância. Da perspectiva deles, os eventos pareciam próximos, mas estavam ainda muito distantes. Entre um pico e outro haviam vales que separavam o sofrimento e a glória. Eles nem sempre sabiam exatamente o que Deus ia fazer mais adiante, mas eles viram, eles discerniram a cruz, o ministério de Cristo, sua ressurreição, sua ascensão, a igreja e a consumação de todas as coisas. O povo de Deus sempre viveu pela promessa. Os profetas viveram esperando o cumprimento, e nós vivemos entre o cumprimento inicial das profecias em Cristo Jesus e a consumação final que virá na sua segunda vinda. Profetas olhavam exclusivamente para frente. Nós também olhamos para trás, olhamos para a cruz, naquilo que já foi revelado, no evento histórico, Cristo, que se expressou nesse mundo. Mas também olhamos para frente,
esperando essa glória que há de ser revelada em pessoas pequenas, frágeis e fracas como nós. Essa salvação que foi vislumbrada pelos profetas não foi expressa a eles pela força deles. Eles não vislumbraram essa salvação sozinhos. Havia alguém conduzindo essa revelação. Pedro diz que era o Espírito de Cristo que estava neles, que conduzia essa revelação. Esse é o nosso segundo ponto. A salvação foi testemunhada pelo Espírito. É o que a gente vê no finalzinho do verso 11, que investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. O Espírito Santo, que hoje habita na igreja, é o mesmo Espírito que habitava nos profetas do Antigo Testamento. Não imagine que Deus está conosco apenas agora. Deus está com o seu povo desde sempre. Quando Pedro escolhe chamar o Espírito Santo de Espírito de Cristo, ele está querendo mostrar justamente essa unidade entre a experiência dos homens de Deus do Antigo Testamento e a nossa experiência atual. Os profetas eram também sofredores pela causa do Evangelho. Pense em Elias, que enfrentou Acabe e Jezabel, experimentou medo, exaustão, solidão, ouviu de Deus que não estava sozinho e foi sustentado pela fidelidade do Senhor à sua promessa. Pense em Jeremias, que foi chamado de profeta chorão, rejeitado pelo povo, escreveu um livro chamado Lamentações. Foi preso, foi acusado, foi desprezado, provavelmente morreu em um calabouço. Ainda assim, anunciou a vinda dessa nova aliança. Pense em Isaías, chamado a pregar a um povo endurecido, viu a revelação da santidade de Deus, falou de um servo que sofreria e seria exaltado, mesmo enquanto ele anunciava juízo e consolo. Pense em Daniel, que viveu no exílio debaixo do império pagão, mas que foi consolado pela visão do Filho do Homem que viria no seu reino eterno. Abacuque, vendo injustiça na terra de Judá, perplexo com os caldeus, e terminou confessando fé, mesmo em dias que a figueira não floresce. Irmãos, os profetas não eram espectadores confortáveis da esperança que viria. Eram homens feridos como nós, mulheres feridas como nós, sustentados por uma promessa. Isso conversa com os peregrinos de 1 Pedro, também conversa conosco, porque a esperança bíblica é o que nos sustenta nos momentos de dificuldade, é o que nos sustenta nos dias de dor. É por isso que o texto continua dizendo que foi ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar. Esses profetas que sofriam, possuíam o Espírito de Cristo e profetizavam sobre o sofrimento de Cristo. Jesus passaria por sofrimentos. É isso que foi revelado no Antigo Testamento. Isso está ao longo de toda a revelação escriturística. Se a gente for para o primeiro momento onde o Evangelho começa a ser revelado, lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, onde a gente tem a entrada do pecado no mundo. Há uma promessa, depois que o pecado entra no mundo, é que do ventre da mulher nasceria o descendente que pisaria a cabeça daquela serpente. Mas isso seria sem dor? Você sabe que não. O texto diz que essa serpente morderia o calcanhar daquele que pisaria a sua cabeça. A primeira revelação acerca desse Messias que viria, já revela de que esse descendente que nasceria da mulher, sofreria para nos libertar. Os profetas, os salmistas foram adicionando cada vez mais conteúdo a essa revelação. O Salmo 22 fala de um justo que sofre abandono, zombaria e violência, mas que depois o seu louvor alcança as nações, povos de todo o mundo louvam o seu nome. Isaías fala constantemente desse servo que sofre, mas então é exaltado. Zacarias fala de o mundo olhar para aquele que foi transpassado. Daniel fala desse ungido, desse Messias que seria morto. Há um sofrimento, irmãos, intrínseco, não só à vida cristã, mas intrínseco ao ministério do Deus que a gente louva. Os falsos deuses são sempre fortes, são deuses que não conhecem o abandono, que só conheceu o Deus que tropeçou até seu trono, como diz a canção. Ele é o Jesus das cicatrizes, irmãos. Isso foi profetizado em toda a Escritura. É muito interessante que Pedro, o autor dessa carta, que fala sobre esse sofrimento da pessoa de Jesus, profetizado em todo o Antigo Testamento, é o mesmo Pedro
que nos evangelhos briga com Jesus, briga, repreende, dá uma bronca, dá um carão em Jesus, como diz aqui no Ceará. Tu tinha coragem de dar carão em Deus? Pedro teve, chegou em Jesus e brigou com Jesus. Quando? Quando Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 16 que ele teria que morrer. Quando Jesus disse para Pedro e para os outros apóstolos que era importante, que era necessário que ele fosse até Jerusalém e lá ele sofresse na mão dos líderes judaicos, fosse torturado e então morto, o texto diz que Pedro chamou Jesus no cantinho, porque Pedro é educado, tá? Não vai brigar com Jesus em público também, né? Ele é doido, mas ele também não é mais educado. E ele diz: de maneira nenhuma isso vai te acontecer, Senhor. Esse Pedro, que repreende Cristo por causa de Jesus dizer que sofreria, é o mesmo Pedro que está escrevendo agora de que esses sofrimentos eram necessários. Parece que Pedro aprendeu, não foi? Se Pedro aprendeu, eu acho que a gente também aprende. Se Pedro, que não queria aceitar o sofrimento do Messias, aprendeu sobre o sofrimento do Messias, eu acredito que o mesmo Espírito que o acompanhava, nos acompanha, para que a gente possa aprender sobre esses sofrimentos, aprender sobre essas características comuns da vida cristã, que é muitas vezes enfrentarmos essas batalhas para permanecermos em nossa fé. É interessante porque esse texto de Pedro especificamente, tem um negocinho difícil aqui no grego. Pastor Marcos Paulo, que é o nosso grande especialista em linguística, pode me confirmar aí depois, mas é um texto um pouco dúbio, porque existem duas traduções possíveis aqui. Eu não vou lhe cansar com firulas em grego bíblico, mas você pode traduzir esse texto tanto falando sobre os sofrimentos que Cristo sofreu, ou sobre os sofrimentos que nós sofreríamos por causa de Cristo. E o texto no grego, ele é dúbio, ele permite as duas leituras. Geralmente você decide qual é a leitura apropriada dentro do contexto ali, mas aqui no contexto é um pouco difícil de saber, e eu acho que é de propósito. Eu acho que Pedro escreveu de uma forma um pouco dúbia no grego, justamente pela beleza poética do que ele está escrevendo, para dizer que esse sofrimento que Cristo sofria, e o sofrimento que nós sofremos por causa de Cristo, são muito mais próximos do que a gente pode imaginar, de que Jesus sofrer e nós sofrermos se expressam como fruto daquilo que foi profetizado em todo o Antigo Testamento. Os sofrimentos de Cristo e os nossos sofrimentos são muito mais unidos do que nós pensamos muitas vezes, e isso já está lá no livro que dá base para a nossa fé. Não é uma surpresa que a vida cristã seja difícil, não é uma surpresa que cobre alguma coisa, não é uma surpresa que custe caro. Claro, existe muito consolo em encontrarmos a salvação de nossas almas, mas é um consolo que vem a duras penas muitas vezes, de enfrentar desprezo de pessoas que nós amamos, de rejeitar prazeres e alegrias que muitas vezes eram importantes para nós, de dedicar a vida a uma fé que muitas vezes vai confrontar muito do nosso ego pessoal e daquilo que a gente julgou importante e valioso para nós mesmos. Existe um custo muito poderoso, existe um custo muito grande em abraçarmos esse sacrifício, mas é um sacrifício que não é surpresa, é um sacrifício que é esperado, e por isso a gente pode ter tranquilidade, paz, esperança. Significa que o sofrimento não é evidência de que fomos abandonados, falamos disso no domingo passado, mas mais que isso, significa que as outras profecias atreladas a esse sofrimento também são verdade sobre nós, porque os profetas não profetizaram apenas sobre o sofrimento de Jesus. O verso 11 termina dizendo que eles profetizaram também sobre as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Se os nossos sofrimentos estão próximos da pessoa de Cristo, que alegria podemos ter, irmãos, que consolo está diante de nós em sabermos que as mesmas glórias que Cristo recebe depois do seu sofrimento também estão profetizadas para nós. Cristo morre, mas Ele também ressuscita, e haverá também uma glória, irmãos, uma ressurreição preparada para nós. Se hoje nós percebemos que por enquanto é só morte, se hoje nós sentimos que é só tortura, se hoje parece que ainda estamos pregados na cruz esperando o terceiro dia, irmãos, virá o tempo da ressurreição, virá o dia em que venceremos
o tempo presente e chegaremos ao fim de nossa peregrinação. Aquilo que para a maioria das pessoas é terror, o fim da vida presente, a morte, deixar de existir nesse espaço, para nós é só o início. É uma passagem simples, às vezes dolorosa, às vezes assustadora, às vezes mais tarde, às vezes mais cedo, mas é uma passagem para encontrarmos a glória que é destinada a nós. A trajetória do cabeça molda a trajetória do corpo. A trajetória do nosso Cristo molda a nossa trajetória no sofrimento. A peregrinação cristã participa do padrão da peregrinação do próprio Cristo, que sofreu, mas então ressuscitou. Sofremos, irmãos, mas a certeza que temos é que ressuscitaremos. Isso nos dá força e esperança. Mas esses profetas olharam de longe, o Espírito profetizou por meio deles, mas Pedro diz que agora essa salvação chegou aos peregrinos, por meio da pregação do Evangelho. E esse é o nosso terceiro ponto. A salvação que foi prenunciada pelos profetas, que foi revelada pelo Espírito, é agora a salvação que é anunciada à igreja. É o que nós temos no verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Os profetas, então, serviram a uma promessa que ultrapassava gerações. Eles não eram donos dessa mensagem, eles eram servos dessa mensagem, e eles ministravam para nós. Um texto que eu acho muito tocante, intrigante até, dos evangelhos, é o texto de Lucas 10, quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: bem-aventurados, abençoados, felizes são vocês, porque vocês têm olhos que estão enxergando essas coisas, porque eu digo para vocês, que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aquilo que aqueles homens simples da Galileia estavam ouvindo, eram coisas que profetas e reis queriam ter visto e não viram. Profetas e reis queriam ver o que vocês veem hoje. Profetas e reis queriam ouvir a revelação deste evangelho que vocês têm hoje. Somos peregrinos, mas somos privilegiados. Temos um privilégio que os profetas não tiveram. Temos um privilégio que os reis, em toda pompa e circunstância, que Davi, que nem Salomão em toda a sua glória pôde contemplar. Essa revelação completa, total, daquilo que Cristo fez, dos seus ensinos, da sua mensagem, da sua obra, do seu sacrifício, da sua ressurreição. Isso que nós vemos hoje, isso que nós temos hoje trazido a nós por meio dessa revelação, é algo que todos esses profetas e reis ansiavam, e isso na verdade foi entregue a nós, na Vila Peri, foi entregue a nós, no Ceará. Salomão não viu, mas domésticas viram. Davi não ouviu, mas mecânicos viram. Os reis do Antigo Testamento, os profetas, Moisés, Elias, Jeremias, Isaías, Zacarias, os grandes nomes do Antigo Testamento, eles vislumbraram aquilo que hoje estudantes universitários, contadores, vendedores, motoristas enxergam em toda a sua glória e beleza. Irmãos, que privilégio está diante de nós. O texto que foi lido na leitura pública hoje, o texto de Hebreus 11, é conhecido como a galeria dos heróis da fé, porque o autor de Hebreus, no capítulo 11, começa a descrever vários personagens do Antigo Testamento que viveram e peregrinaram olhando para esse Messias. O texto fala de homens que pela fé enfrentaram tudo, enfrentaram dificuldades, enfrentaram a violência do fogo, a perseguição de líderes políticos, foram lançados para serem mortos, apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. O verso 37 diz que eles andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, diz o texto. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E aí o texto diz que todos esses, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Não foi a Moisés que a promessa se concretizou, não foi a Daniel,
não foi a Elias, não foi a Davi, não foi a Jefté, Baraque, Sansão, Gideão, a nenhum deles, foi a nós. O texto no verso 40 diz que essa promessa não se concretizou neles, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, essa revelação que nós temos hoje é maior do que aquilo que Moisés teve, do que aquilo que Elias teve, todos os grandes profetas que viveram tempos de milagres e manifestações sobrenaturais. Esses homens foram peregrinos por essa terra e aguentaram a peregrinação, tendo bem menos que eu e você, conhecendo bem menos da revelação do Evangelho. Homens e mulheres santos do Antigo Testamento que não viram tudo isso que nós vemos hoje. Irmãos, todos esses homens foram Moisés, olhando de longe a terra prometida, mas sem poder entrar nela. Nós somos o povo, nós somos a geração que entrou na terra e que pode encontrar esse descanso magnífico, não numa Canaã terrestre, mas numa Canaã espiritual. Vivemos em um momento privilegiado. Enquanto eles viveram no tempo da promessa, nós vivemos no tempo do cumprimento. Enquanto eles viveram a sombra, nós vivemos o momento em que Cristo se revela com clareza, justamente porque a igreja recebeu aquilo que reis e profetas desejavam ver. O que é encorajador, irmãos? Porque se a função desse texto, em parte, é nos relacionar à fé dos homens do Antigo Testamento e nos fazer encontrar na fidelidade desses profetas também fidelidade para nós, é incrível saber que esses profetas não precisaram ver tudo para serem fiéis. Nossa fé é como a fé deles, que é voltada também para uma esperança que nós não vemos, porque nossa razão só nos leva até certo ponto. Virgílio não consegue ir para além do purgatório. Dante precisa de novos guias à medida que a história acontece. E muitas vezes nossa autossuficiência nos leva para algum lugar. A força do nosso braço às vezes nos ajuda na conquista daquilo que a gente tanto deseja na nossa vida, e a gente olha para a nossa própria história e a gente acredita que conquistou alguma coisa, mereceu alguma coisa, fez por onde alguma coisa. Mas, irmãos, quando falamos do relacionamento com Deus, quem é forte o bastante para se elevar para além de si? Quem pode, puxando os próprios cabelos, se levantar para os céus? Quem pode, por meio da própria moral, da própria ética, quem, por meio da própria santificação pessoal, consegue ser digno bastante para ser escolhido, para merecer essa salvação? Irmãos, nenhum de nós. A salvação é dada por graça, é um favor imerecido. Há pessoas que nem enxergam tudo com clareza sempre, mas esses homens que não viam tudo com clareza, foram homens que creram, assim como nós podemos crer, mesmo quando a dor do tempo presente faz com que nossa vista fique nublada. Peregrinos precisam dessa palavra, meus irmãos, para permanecerem no caminho. É o que aconteceu com eles, não é? Eles tiveram essa palavra dada a eles, porque a pregação fiel do Evangelho não é só uma transmissão de informação. Você que está aqui, você que é crente, que crê nesse Evangelho, você não está aqui só aprendendo alguma coisa intelectualmente, você está ouvindo o anúncio da pessoa de Cristo, o anúncio da verdade espiritual desse Evangelho, que não fala só a sua mente, toca profundamente, espiritualmente a sua alma. Nós não estamos num encontro social, nós não estamos num momento de um clube em que pessoas com o mesmo interesse se reúnem em busca de um bem comum. Nós não somos uma ONG santificada, por mais que a gente faça muito trabalho social. Nós somos um povo peregrino, olhando para um alvo, desejosos da revelação desse Evangelho. Pedro podia encerrar aqui o seu discurso, mas ele para um pouco de olhar para trás, e ele passa a olhar para cima. Ele para de olhar para as páginas do Antigo Testamento, aplicando isso para aquele povo, e ele começa a olhar agora para uma realidade espiritual. Ele vai dizer que essa salvação, que foi profetizada pelos profetas do Antigo Testamento, revelada por meio do Espírito Santo que neles estava, recebida por esses peregrinos por meio da pregação apostólica, não era um evangelho admirado apenas na terra, mas era contemplada, ansiada também pelos anjos. É isso que diz o final do texto que nós estamos lendo, é meu quarto e último ponto. Essa salvação foi desejada pelos seres celestiais. O fim do texto diz: o evangelho
coisas que anjos desejavam contemplar. E aqui é uma coisa muito poderosa, muito profunda. Os anjos possuem um interesse genuíno no evangelho da salvação, nessa mensagem de perdão dos nossos pecados por meio do sacrifício de Cristo. Quando a gente olha para os escritos apocalípticos judaicos, nem sempre eram escritos que estavam no texto do Antigo Testamento. Os judeus escreviam muitos textos falando sobre essa expectativa do futuro. Eram textos que constantemente falavam dos anjos como testemunhas dos eventos terrestres. Anjos estão presentes em toda a história da redenção no Antigo Testamento. Eles estavam na porta do Éden, em Gênesis, com uma espada flamejante para impedir Adão retornando após sua expulsão. Vários personagens do Antigo Testamento receberam visitas de anjos em suas casas. Quando a lei foi proclamada no Sinai, anjos estavam lá. Anjos cantam no nascimento do anúncio do Filho de Deus, no anúncio do nascimento do Filho de Deus. Anjos servem a Jesus no deserto. O anjo fortalece Jesus no Getsêmani. O anjo aparece no sepulcro vazio da ressurreição. E no fim de todas as coisas, em Apocalipse 5, os anjos cantam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Os anjos estão, segundo a narrativa bíblica, envolvidos com toda a história da redenção. Por que é que eles se envolvem com isso? Se envolvem porque os anjos se alegram com a nossa salvação. Os anjos se alegram quando uma alma perdida encontra em Cristo redenção. Não é isso que a gente lê em Lucas 15:10? Jesus diz que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Quando nós saímos do caminho do pecado e nos arrependemos, os anjos fazem festa. Há alegria no mundo espiritual, os anjos se interessam pela nossa salvação. Por quê? Por que que os anjos se interessam nessa história de redenção e de perdão de pecados? É porque eles precisam do evangelho por eles mesmos? Não é? Certamente não. Os anjos dos céus não estão em situação de pecado. Eles também não possuem interesse no evangelho por causa dos antigos parceiros angelicais, que caíram no pecado e se tornaram forças demoníacas, porque os antigos demônios foram punidos com justiça, de forma definitiva. Mas chama muita atenção que, diante do pecado, Deus tenha olhado para nós. Chama a atenção que, diante do pecado, Deus tenha dado redenção para criaturas inferiores e rejeitado anjos que caíram em pecado. Anjos caíram em pecado, se tornaram demônios, segundo a narrativa bíblica. Deus não lhes conferiu um redentor. Enquanto nós, criaturas menores, caímos em pecado e Deus olha para nós, encarna como homem para poder nos redimir. Você percebe o tamanho e a grandeza da nossa salvação? É por isso que anjos se interessam no evangelho. É porque o evangelho revela a pessoa de Cristo. É porque o evangelho revela a gloriosa obra do Espírito em Deus, o que diz algo poderoso sobre como podemos viver, irmãos, esse tempo de peregrinação. Nós precisamos viver com o mesmo interesse dos anjos. Profetas investigaram, ansiosos por participar. Os anjos dos céus, que já olham para o trono de Deus diretamente, de dia e de noite, estão desejosos por contemplar essa salvação que foi dada a nós. Os anjos olham para Deus diretamente, e esses anjos estão interessados no evangelho. Esse é o poder da nossa salvação, a salvação que recebemos, a graça que nos foi dada. Irmãos, como podemos desprezar tamanho privilégio no tempo dessa peregrinação? Se mesmo sem necessidade do evangelho, os anjos possuem interesse nele, o que dirá de nós, que precisamos desse evangelho, que precisamos urgentemente de perdão pelos nossos pecados? O que dizer de mim e de você, que vivemos longe desse trono? Irmãos, não importa o que nós podemos perder em nome desse evangelho. Os anjos trocariam de lugar para ser alvo dele. Os anjos têm interesse naquilo que foi dado a você. Os anjos sentem, obviamente, o alívio de não terem caído no pecado, mas os anjos certamente se interessam na grandeza do que é ter o sangue de Cristo redimindo e nos fazendo nova criatura, porque você é alvo da obra redentora de Jesus. Irmãos, como podemos desprezar tamanho consolo no dia do sofrimento? É incrível que anjos que contemplam Deus de dia e de noite estejam interessados naquilo
que nós muitas vezes desprezamos no dia a dia, desprezamos a nossa rotina, desprezamos quando Deus fala conosco por meio da sua palavra, continuamos apegados a Virgílio e queremos nos apegar àquilo que nos trouxe até aqui, nossa força do braço, a nossa inteligência humana. Anjos que veem Deus de dia e de noite, eles já deveriam estar satisfeitos de Deus, não? Já devia ser o bastante. Deus está aparecendo diretamente para eles. Eles voam em volta do trono de Deus, porque eles continuam interessados no Evangelho. É justamente porque esse Deus, irmãos, é inesgotável. Eu ouvia muito dos meus professores do ensino médio como deveria ser tedioso um céu eterno. Fazer o quê? Para sempre, sabe? Sem graça. A verdade é que mesmo anjos que existem desde um tempo que nós não compreendemos, que veem Deus diretamente, desde sempre, eles não se cansaram de contemplar novas formas de perceber essa revelação da grandeza de Deus, porque Deus é inesgotável. O céu nunca será tedioso, porque aquele que é infinito passará a eternidade revelando para nós o seu amor, a sua graça e a sua grandeza, de uma forma que a mente humana, como existe hoje, é incapaz de compreender. Mas para sempre estaremos diante daquilo que os profetas anunciaram, que o Espírito revelou, que os peregrinos receberam e que os anjos ansiavam contemplar. Diante de irmãos que se sentiam abandonados, Pedro apresenta o Evangelho, justamente porque o Evangelho consola a nossa alma de uma forma que nada vai consolar. É tão triste, né, quando muitas vezes a gente, no dia da dor, a gente vai para a autoajuda, e muitos pregadores tentando motivar seus membros em sofrimento, trazem cada vez mais um cristianismo piegas, água com açúcar, feito só para tocar no seu coração e te deixar emocionadozinho, para você sair daqui chorando, com jogo de luz, fumaça, uma voz melodiosa, uma musiquinha de fundo, tudo para tocar no seu coração, para te deixar um pouco mais afagado, mais tranquilo, não é? Mas irmãos, a gente não precisa de nada disso. Irmãos, nós temos o Evangelho, nós temos a revelação poderosa desse Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Do que mais nós precisamos para encontrar consolo, irmãos, no dia do sofrimento? Nós temos esse guia maravilhoso. No começo da Divina Comédia, Dante estava perdido numa selva escura. Ele não sabia bem como ele tinha chegado ali, ele só sabia que tinha perdido o caminho. E nós, irmãos, como peregrinos, muitas vezes perdemos o nosso caminho nesse mundo, vivemos vazios, sem saber quem somos, para onde vamos, de onde viemos, qual é o sentido dessa vida, se há sentido nessa vida, se as coisas às quais nos dedicamos possuem qualquer valor intrínseco em si, já que do nada a gente veio e para o nada a gente vai. Mas perdidos, nós encontramos às vezes guia. A partir do momento em que Dante encontra a razão, Virgílio, ele passa a ser guiado para algum lugar. Virgílio guia Dante pelo inferno, mostra ele o pecado, leva ele até o fim do purgatório. Então Beatriz aparece. Beatriz representa essa luz mais alta, uma condução que já não mais pertence ao domínio exclusivo da razão. Então ele atravessa os céus, é conduzido para perto da visão final. Mas então, quando chega no último canto do paraíso, Dante ainda precisa de algo que ninguém consegue conduzir e que ele não pode produzir nele mesmo. Dante precisa de graça. Dante precisa de favor imerecido. É que na história, um santo, lembre que Dante é católico, um santo, São Bernardo, ora por ele, pedindo que Dante receba força para olhar em direção à salvação. Essa oração que São Bernardo na história faz a Dante, que Dante consiga olhar para cima, que ele consiga olhar para a salvação final. A jornada dele foi longa, ele viu o inferno, ele subiu o purgatório, atravessou os céus, mas no fim, ele ainda precisava de força para ver. Uma força que não viria pela razão, que não viria pelo esforço humano, que viria por meio da graça. E é aí que Dante finalmente contempla. E quando ele contempla, a linguagem falha. Ele diz que a sua visão era maior do que aquilo que a sua fala podia mostrar, que aquilo era muito maior que a sua capacidade de descrever. Então a obra termina com o que para mim é uma das imagens mais belas da literatura. Dante diz que seu desejo e a sua vontade foram movidos por um amor que move o sol e as estrelas.
que no começo ele estava perdido numa selva escura, mas que no fim os seus desejos foram ordenados pelo amor de Deus. A jornada de Dante é poderosa na história porque toca em algo que todos nós conhecemos. Todos nós somos peregrinos, todos nós caminhamos entre sombras, perigos, tentações, perdas, medos e perguntas. Nós também precisamos ser conduzidos, e coisas que às vezes escolhemos para nos conduzir nem sempre nos levam até o final da história, porque no fim das contas também precisamos de uma graça que não nasce de nós. Dante escreveu uma linda peça de literatura, mas Pedro está nos entregando uma imagem muito maior do que uma imagem literária. Ele está falando de uma salvação real que está disposta para você, não uma visão poética do paraíso, mas o Evangelho de Jesus Cristo, graça prometida pelos profetas, cumprida nos sofrimentos e nas glórias de Cristo, anunciada pelo Espírito Santo, enviado do céu e recebido agora pela igreja. Os profetas desejaram ver essa salvação, investigaram, indagaram, procuraram entender o tempo e as circunstâncias, serviram a uma promessa que ultrapassou a sua geração, viram de longe aquilo que nós já recebemos em Cristo. Os anjos também ansiavam em contemplar essa salvação, se inclinaram, por assim dizer, para observar a graça de Deus sendo derramada sobre pecadores, olharam para a igreja, vendo algo assombroso. Vem Deus salvando gente fraca, ferida, peregrina, estrangeira e cansada. Os anjos veem Cristo tomando peregrinos e fazendo deles herdeiros de uma glória vindoura. Então, irmãos, como podemos tratar esse evangelho como uma coisa comum? A salvação que muitos desprezam foi investigada por profetas e contemplada por anjos. A mensagem que tantas vezes ouvimos com frieza é objeto de assombro nos céus. Aquilo que às vezes é simples, pregado domingo após domingo, um homem comum, usando palavras comuns, para descrever, para tatear o que pode, de coisas que são difíceis demais para a linguagem humana. Isso chega até nós, por meio da graça e do poder de Deus. Esse é o consolo dos peregrinos. Ainda estamos pelo caminho, ainda não chegamos agora ao final, ainda choramos, ainda somos provados, ainda sentimos o peso da estrada, mas não caminhamos sem direção, não caminhamos sem promessa, porque se Cristo sofreu, Cristo também ressuscitou. A nossa esperança não está na nossa capacidade de subir até Deus, a nossa esperança está no fato de que Deus desceu até nós, veio em Cristo, sofreu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, pregou-nos paz pelo Evangelho, enviou o seu Espírito e agora conduz seus peregrinos até o dia em que a fé não será mais necessária, porque teremos a visão plena, onde a nossa esperança se converterá em posse e o nosso desejo finalmente vai ser ordenado pelo amor de Deus, como Dante escreve. Por isso, levante os olhos, peregrino. Você vive a salvação que os profetas desejavam ver. Por isso, levante os olhos, peregrino. Vocês receberam a mensagem que os apóstolos anunciaram. Por isso, levantem os olhos, peregrinos. Vocês carregam o evangelho que os anjos desejavam contemplar. Por isso, levantem os olhos, peregrinos. Um dia, pela graça de Cristo, vocês verão plenamente aquilo que hoje receberam pela fé. Senhor, nós pedimos que nesse tempo de peregrinação, o Senhor continue se revelando a nós, que nesse tempo de peregrinação nós possamos ser tocados pelo Teu Evangelho, motivados nos dias difíceis, para que nossa alma possa receber essa graça, o favor imerecido dessa luz alta que provém de Ti. Nos abençoa, Pai, e entra nos nossos corações.